Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus amigos, quero hoje compartilhar com vocês, meditar em uma palavra para edificação das nossas vidas espirituais. E hoje, literalmente, nós vamos meditar em uma palavra. E a palavra que eu quero meditar com você é a palavra coerência. Essa palavra é uma palavra de suma importância, de extrema importância na vida daqueles que servem a Deus. Daqueles que servem a Deus, daqueles que lideram, daqueles que querem liderar, daqueles que são liderados. Coerência é uma palavra que pode definir e decidir a nossa vida espiritual. E eu explico por quê. Coerência, nós precisamos observar ela em nossa vida em todo o tempo. É uma palavra que nós temos que praticar em nossa vida. E existem dois tipos de coerência. Coerência é nós fazermos aquilo que nós falamos, é a gente ter uma vida de acordo com aquilo que a gente fala, que a gente ensina, que a gente pensa. Uma pessoa incoerente é uma pessoa que fala uma coisa, ela aponta uma linha de raciocínio, mas ela vive outra coisa. Por exemplo, os fariseus eram incoerentes, porque eles colocavam sobre as costas das pessoas um fardo que eles mesmos não carregavam. Eles ensinavam, exigiam das pessoas coisas em nome de Deus, dizendo que era de Deus, mas eles não praticavam. Então isso é uma pessoa incoerente. E esse tipo de pessoa nós temos que observar muito hoje em dia, porque existem muitas delas em nosso meio. E nós temos que tomar muito cuidado para que nós também não acabemos nos tornando uma pessoa incoerente, uma pessoa que não é digna de respeito, não é merecedora da nossa admiração. E eu quero falar com vocês sobre o que a gente percebe, como que a gente nota uma pessoa incoerente. Primeira coisa, a pessoa que tem coerência, existe coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Esse é o primeiro tipo de coerência que é preciso ter na vida de um cristão que quer servir a Cristo com verdade, que quer transmitir uma verdade às pessoas. É necessário, principalmente as lideranças, que exista coerência entre aquilo que a pessoa fala e aquilo que a pessoa faz. Muitas vezes a pessoa fala: nós temos que amar a todos, né? Esse é o ensinamento. Olha, nós temos que amar o nosso próximo, temos que amar o nosso irmão, temos que amar aqueles que nos aborrecem. Este é o ensinamento. São as palavras que saem da boca daquela pessoa. Mas quando você vai para a prática, essa pessoa, ela só ama aquelas pessoas que se submetem aos seus pensamentos, que não questionam nada e que pensam igual a ela. Se a pessoa pensou diferente, se a pessoa muitas vezes questiona alguma coisa, essa pessoa deixa de ser amada. Essa pessoa já não serve. Então essa pessoa ama somente os que estão ali do seu lado, aquelas pessoas que podem ser próximas. Então veja só, ela ensina que devemos amar a todos, inclusive isso é um ensinamento bíblico. Só que quem ensinou, praticou, nós vamos chegar lá. E aí essa pessoa ensina que devemos amar a todos, mas essa pessoa mesmo não ama a todos, ela é seletiva. Isso é um comportamento de uma pessoa incoerente. Isso é uma incoerência que não pode existir no meio do povo de Deus, principalmente da parte de quem lidera. E você precisa observar isso para que você também não acabe se transformando nisso. A pessoa diz: não, nós temos que trabalhar para curar as vidas, curar a alma das pessoas que estão feridas. E essa própria pessoa muitas vezes fere, espanta, espalha. Isso é coerência? Não, isso não é coerência, isso é incoerência. Isso é uma atitude de uma pessoa que está na carne, que vive na carne. Ela fala uma coisa, mas ela fala outra. Então essa é a primeira coerência que nós temos que observar: falar, ensinar e praticar aquilo que nós ensinamos. Segunda forma de coerência que nós precisamos observar, e essa é muito importante para quem quer liderar, e principalmente para nós observarmos naquela pessoa que nós escolhemos para ser o nosso líder, porque nós não somos obrigados a servir, a escolher. O único líder que nós temos que servir cegamente, porque este não existe erro, é Jesus Cristo.
Nós não temos necessidade de ficar debaixo de liderança de pessoas que são incoerentes, que falam uma coisa e fazem outra. Nós não temos a necessidade disso. Biblicamente, nós não precisamos nos submeter a esse tipo de pessoa. Então veja, esta coerência que nós vamos tratar agora é muito importante. Coerência entre a prática e a teoria, ou seja, entre a Bíblia e as atitudes. A pessoa precisa ter atitude se ela é cristã, se ela quer ser líder, se ela quer ensinar, se ela quer ser exemplo, ela precisa agir conforme a Bíblia manda. Não importa, a Bíblia diz, Jesus disse assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que ele quis dizer quando ele disse, nega a si mesmo? Nega os seus pensamentos. Se os seus pensamentos estiverem em conflito com os meus, então nega o seu e segue os meus. É isso que Jesus quis dizer. Não importa o que você pensa, o que você quer, qual é o seu desejo, o que importa é que nós temos que seguir os pensamentos, os desejos, as vontades de Cristo. Isso é negar a si mesmo. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela é incoerente, ela não tem uma vida calcada na Bíblia, na palavra de Deus. Ela ensina a palavra de Deus, ela fala da palavra de Deus, mas ela não pratica a palavra de Deus. A primeira coerência que eu disse já é um exemplo disso. A segunda é a gente ver no comportamento da pessoa. As coisas que a pessoa prega e as coisas que ela vive estão em sintonia. Por exemplo, o seu modo de se vestir. E quando falamos em vestimenta, não é calça, saia, vestido, bermuda, não. A única referência que a Bíblia faz em questão de vestimenta é que seja com decência, com pudor. Quando a pessoa se veste de forma indecente, deixando à mostra as suas curvas, ou deixando à mostra o seu corpo de forma que chame atenção para a sensualidade, esta pessoa está se comportando de forma coerente com a Bíblia, seja homem, seja mulher. Existem hoje em dia homens que a gente vai muitas vezes na igreja, meu Deus do céu, umas calças apertadas, coladas, que está, sabe, mostrando tudo, aparentando tudo. Isso, às vezes, em cima de altar, pessoas que não têm vergonha na cara, pessoas que muitas vezes não se vestem assim, nem se fosse num baile, mas na igreja se vestem. Isso é coerente com a palavra de Deus? Isso é correto com a palavra de Deus? Não. Isso não é correto com a palavra de Deus. A forma com que as pessoas tratam as coisas de Deus, a forma como as pessoas lidam com as coisas de Deus, de forma relaxada, e quando eu falo isso eu digo de forma material mesmo, de forma material. A forma como a pessoa se comporta, ela precisa se comportar em acordo com a Bíblia. A pessoa muitas vezes sabe que o principal fundamento de Jesus e do seu evangelho é a verdade, é combater a mentira, mas a pessoa vive mentindo, a pessoa vive enganando, a pessoa vive distorcendo. Isto é comportamento coerente com a Bíblia? Não, não é. Não é. Então nós precisamos observar isso. A pessoa que está ali na frente liderando, a vida dela é coerente com a Bíblia, nós não podemos ser cegos. Nós precisamos compreender que uma das coisas de mais importantes que nós temos é a capacidade de raciocinar. Não podemos ser cegos de amor, cegos na religião e não ver o que a pessoa faz. Nós precisamos entender, que nós precisamos observar. Quando a Bíblia diz para não julgar, ela está falando de julgamento temerário, ou seja, aquele julgamento de pessoa que pratica um erro, mas acusa o outro de fazer o mesmo erro. Mas nós não devemos julgar salvação e condenação. Ah, o fulano vai para o inferno, vai para o céu. Não. Mas nós devemos julgar as atitudes, as obras daqueles que estão na frente. E aí, as obras estão coerentes? Quando Jesus disse que a árvore não dá dois frutos, que a árvore boa, ou a árvore dá fruto bom, ou a árvore dá fruto mau, como é que a gente conhece o fruto da árvore? Provando, julgando, sabendo se aquele fruto é bom ou não. Assim nós temos que fazer com as pessoas que estão na frente do trabalho e da obra de Deus. Se nós fizermos isso e rejeitarmos as pessoas que são incoerentes com a palavra de Deus, tenha certeza, o evangelho no país ainda tem jeito. Porque eu digo isso porque, infelizmente, em muitos lugares estão prostituindo o evangelho, estão profanando a casa de Deus por práticas
totalmente opostas e contrárias à tua palavra. Para encerrar, eu quero dizer que a pessoa mais coerente dentro da Bíblia chama-se Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa liderança, ele é o nosso foco e ele é a pessoa mais coerente. Jesus nunca ensinou algo que ele não fizesse. Ele nunca exigiu nada de ninguém que ele não fizesse primeiro. Quer um exemplo? Jesus precisava se batizar? Jesus tinha pecado? Não, Jesus era puro, era limpo. O batismo chama-se, ele é arrependimento. Ele é para apagar os nossos pecados. O batismo é uma nova vida que está começando e todas as coisas velhas ficaram para trás. Mas Jesus foi tão coerente que dentro da sua doutrina ele exige o batismo para confirmar a nossa fé, mas primeiro ele foi lá e se batizou. Jesus nos disse para curar enfermos, mas ele foi o primeiro a curar. Jesus nos disse para expulsar demônios, mas ele foi o primeiro a expulsar. Jesus nos disse para que vigiássemos para não cair em tentação, mas ele vivia em constante vigilância. Jesus nos disse para orar, 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 orar. Jesus era o que mais orava, inclusive nos montes. Tem pessoas que condenam montes porque talvez não leram a história de Jesus, porque Jesus era o que mais ia aos montes. Jesus, ele mandava nós, ele exigiu de nós que nós nos santificássemos, fugíssemos do pecado, e ele se santificava. Ele diz para que nós nos submetamos às autoridades, e ele se submetia à autoridade. Então entenda uma coisa, uma das palavras mais importantes no cristianismo chama-se coerência. Precisamos viver aquilo que nós ensinamos. Precisamos ser coerentes com a palavra de Deus, vivermos uma vida dentro da palavra de Deus e não dentro de religiosidade. Existem tantas coisas que são ensinadas hoje que não tem nenhum tipo de relação com a Bíblia, nenhum tipo de fundamento bíblico. Religiosidades, coisas que ensinam em nome de Deus e que Deus nunca falou. Promessas que fazem em nome de Deus e que Deus nunca prometeu. O nome disso é incoerência. Por isso, eu te convido, a você que está assistindo esse vídeo, conheça a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, peça discernimento a Deus. Enquanto você não lê e você só vive do que te dizem, do que te falam, você não está bebendo água da fonte, você está bebendo água que te dão. E o importante é beber água direto da fonte que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então eu te convido, meu irmão, seja coerente, viva em coerência com a palavra de Deus. E você que é liderado, que é uma ovelhinha de boa fé e que busca a verdade, que vai na igreja porque quer buscar a Deus, e chega lá e tem uma pessoa que está te liderando, que está liderando aquilo ali. Não confie cegamente. Veja se há coerência. Se não existe, meu irmão, pega suas coisinhas, pega a sua Bíblia, coloca debaixo do braço e vai procurar outra. Porque nós não estamos presos à religião, não estamos presos à igreja. Não existe fundamento bíblico para dizer que nós estamos presos à igreja e que nós temos que estar ali, se submeter a tudo, passar por cima de tudo, ver a liderança em promiscuidade, em pecado, fazendo tudo de errado e temos que seguir ali porque temos que ser fiéis. Isso é mentira. Nós temos que ser fiéis a Cristo. Temos que continuar na presença de Cristo. Igreja é apenas um lugar que nós vamos, que é bom, é gostoso, é maravilhoso estar na igreja, cultuando, cantando, participando, orando, ouvindo uma mensagem, é muito bom. Mas não precisamos nos submeter a pessoas que muitas vezes estão, desculpa a palavra, de sacanagem em cima do altar para sermos salvos. O importante é estarmos em comunhão com Cristo. E é isso que eu te convido a fazer. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua história. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.